Então, vamos conversar um pouco sobre acho que principais desafios e dificuldades que a gente encontra quando chega aqui e quando está Decide, né? e quando Fazer a decide formação, fazer, né? né? Muita coisa. Eu acho que tem um desafio do tempo, que é organizar o tempo, porque o teatro é uma arte anacrônica, ela está fora do tempo. Ela exige um senso de presença e uma reorganização do presente que o mundo, de um modo geral, não está preparado para lidar com. Eu acho que vocês devem ter essa experiência na vida prática, né? Que conciliar trabalho, conciliar vida pessoal e o tempo que o teatro exige, isso é um desafio de tempo, né? De otimização de tempo, de organização de tempo, né? Porque fazer teatro não é uma social, exige por trás de todo esse glamour que se vê às vezes projetado nesses prêmios ou nessas entrevistas com atores que têm uma carreira consolidada, o trabalho de formação mesmo de um ator, de uma atriz, passa por uma reorganização desse tempo, porque a vivência no teatro exige mais do que a gente acha que é. Então tem um primeiro susto que é lidar com, nossa, eu imaginava que seria menos, eu imaginava que daria para conciliar, eu imaginava, então não é simples, exige uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão passa pelo compromisso, né? Esse é o primeiro desafio que eu acho que eu falaria que é fundamental. O segundo, eu acho que também tem relação com o tempo, é manter o entusiasmo para que você consiga sustentar a sua permanência. Porque é como se o mundo, o tempo todo, dissesse para você que você está no lugar errado e que você não deveria fazer. Porque isso te tira de compromissos pessoais, isso te tira te tira tempo e organização de projetos que tem a ver com família, que tem a ver com trabalho, porque o teatro vai tomando uma proporção quando você vê, você é tomado por ele. Então a permanência também passa pelo desafio de coordenar o tempo, né? E eu acho que esse talvez fosse o tema central. A gente costuma falar que o teatro é a arte do presente, né? Esse é talvez o maior desafio. A gente está acostumado a lidar com o tempo, falando muito do passado ou projetando muito o futuro. A gente fala pouco do presente, a gente dá conta de falar muito pouco sobre o presente, porque o presente ele é concreto demais, ele está nesse momento acontecendo, ele é um contínuo de sucessões de coisas sobre as quais a gente não consegue elaborar. A gente só elabora o tempo depois que ele passa ou quando a gente ainda não passou e projeta. E aí o teatro, como ele é a arte do presente, você lida o tempo todo com essa chamada para pisar o tempo no tempo em que ele acontece. Então é o problema central, ele é fundamental. É muito efêmero, né? O presente é um... O que é o presente, né? O que é o presente, né? Difícil que é. A conversão do presente, né? Que você passa do pressuposto que é algo linear, né? Passado, presente, futuro. O presente é a transição do futuro virando passado ou o presente é o passado em direção ao futuro, né? Sempre vai ser uma lógica dualista, né? E isso não explica o tempo. Ele é mais complexo do que essa explicação, né? Eu queria dizer também que às vezes as pessoas têm uma visão muito reducionista do teatro, assim, como se resumisse uma apresentação de um espetáculo. E aí o processo é muito mais longo, muito mais demorado do que... E mais denso, né, do que o que a gente consegue ver, né? O que a gente vê é uma alegoria, né? O que a gente vê é a forma, né? A forma depois de feita, né? E aí isso perpassa muito essa questão que você falou da família. Por exemplo, antes de eu fazer teatro, acho que a minha família não tinha noção do quanto eu me dedico, tempo que é aplicado para isso. E fala, nossa, mas não, aí tem que ensaiar, tem que não sei o quê. E aí você começa realmente, como o Ferdi disse, né? Abrir mão, às vezes, de compromissos sociais, compromissos familiares, porque você se dedica a algo que, não sei, que te toca, que te move e que vai muito além do... Não sei definir, não sei. Talvez o maior desafio é tirar o teatro desse lugar de social. Não é uma social, não é montar um espetáculo para ser visto. É mais complexo.
Mas, Ferdi, afinal de contas, por que alguém teria de fazer... Vamos lá. Mas, Ferdi, afinal de contas, por que alguém faria a formação de atores? No que é que um ator se forma? Que pergunta, hein? Essa é uma pergunta... Ela contém uma afirmação oculta, né? Quando a gente pergunta por que fazer uma formação, ou no que um ator se forma, a gente tem uma afirmação oculta nisso, né? Que é, não tem pra quê, né? Tipo, já tem uma pré-definição, a priori, né? É uma pergunta capciosa. E a verdade é que a formação de um ator, ela não se limita a 4 módulos, ou a 5 anos de um curso de formação, ou a 2 anos, ou a 3 anos, ou a um curso que tem um certificado no final. O que a gente vai entender, de repente, num processo de formação é que a interação com essa arte sempre vai gerar uma novidade na vida. E ela sempre vai gerar necessidades de aprofundamento em diferentes temas. É uma contínua, uma continuidade. Ela é uma roda... ela é o presente. A gente estava falando do tempo, né? Ela é exatamente o presente. Ela não é uma projeção para o futuro e ela não é também um objetivo alcançado. Ele nunca se alcança. E aí, por isso que é tão desafiador. Então, no que um ator se forma? A gente pode falar de coisas pontuais, por exemplo. Existem questões relacionadas à habilidade. Habilidade corporal, habilidade vocal, habilidade de leitura, habilidade de interpretação de texto, habilidade de correlacionar informações. Isso a gente consegue pautar, né? A gente consegue, de alguma maneira, tocar, né? É concreto isso. Mas uma formação, ela é mais profunda do que isso, né? Tipo, se formar como artista significa compreender que o artista só existe no tempo do presente, ou seja, ele só existe no tempo do contínuo. Inclusive, eu sou artista. Eu posso dizer que eu sou artista. Por quê? Porque, sabe, tem no meu currículo que eu fiz peça, tem no meu currículo que eu escrevi, tem no meu currículo que eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas, na verdade, eu só sou artista no presente. Porque, inclusive, se eu não fizer nada durante um ano, né, esse processo de queimar, de arder, né, de se movimentar a partir de uma coisa que a gente não sabe explicar o que é, esse desejo de criação, esse desejo de me manifestar, esse desejo de me comunicar através de uma linguagem, que é a arte, ele só existe enquanto eu faço. Né? Não é um título. Ser artista não é um título. Né? Não é um diploma que eu boto na parede. Se eu não exerço, se eu não estou no presente me experimentando, ela não acontece, não faz parte de uma realidade. Então, uma formação artística, ela não é pautada, por exemplo, num documento. Ela não é pautada, por exemplo, num diploma. Ela não é pautada num título. Essas coisas podem ser objetivos. Poxa, eu queria ganhar um prêmio para valorizar o meu currículo. Eu queria fazer um curso para me especializar numa área. E é legal que isso aconteça. Mas o fato de ser artista independe disso. Tanto é que a gente tem, sei lá, o Zé do Pífano, que eu duvido que alguém diga que ele não é artista porque ele nunca passou por uma formação, título, né? Ou não tem... Mas ele é um artista, né? Um artista popular de importância, sei lá, indiscutível. Mas ao mesmo tempo tem gente que fez uma faculdade, tem gente que fez um monte de cursos e está cheio de certificados que não pisa o palco, que não tem experiência com a arte. Então, né, o que seria a formação de um artista? Talvez fosse a consciência de que você só vivencia isso no presente, né? Tipo, manter a formação do artista, talvez fosse a chave da roda, né? A chave do universo seria descobrir qual é o mecanismo que me mantém em conexão com essa criação, que me mantém em estado criativo, porque é um estado. A criatividade, ela não está o tempo todo, não é uma coisa, sou criativo, vou criar. Não, a criação exige inquietação, exige angústia, exige raiva. Você tem que ter algo a dizer. Se não é seu que você vai dizer, se você não vai escrever, se você não vai fazer, você vai dizer em nome de alguém, você vai dizer através de um texto que você leu, você vai se expressar de alguma forma. Então, eu acho que a formação do artista talvez passe pela compreensão de que ele
precisa, ele e ela, precisa se colocar em estado criativo. E se colocar em estado criativo é se conectar com a prática da arte no presente. Não é uma projeção futura, não depende de um papel, não depende de uma prova, não depende de um título. Nossa, então é muito mais difícil do que você imagina, porque manter-se em estado de criação, né, exige esse contínuo gerúndio, né? Estar fazendo, né, atuando. Então é muito mais difícil. É um desafio, inclusive porque o mundo não pede por isso. Né? O mundo pede por realizações práticas, realizações objetivas, pede por metodologias muito fechadas, pede por resultados. E quando a gente está falando desse processo criativo, esse estado de criação não necessariamente precisa virar um espetáculo, mas o fato de eu me colocar nesse lugar me mantém em chama, me mantém aceso para poder pensar a linguagem, para poder pensar a arte. Então, assim, a formação do artista passa pela consciência, tentando sintetizar, passa pela consciência de que você precisa acessar estados criativos, e acessar esses estados criativos exige um alto grau de consciência do presente e exige um alto grau de comprometimento com o tempo. Porque ele não precisa gerar necessariamente nada. E isso é complexo, né? Eu vou me colocar em estado criativo para o quê? Para nada. Só para poder gerar a possibilidade de criar. E talvez muito mais complexo, porque a gente vive numa sociedade que mata a nossa criatividade, né? Mata, não sei. Sonho. Mata sonho mesmo. O lúdico, né? Acaba o sonho hoje em dia é capital, né? O nosso sonho ele é comprável, né? Ele tá à venda, né? Então, se você perguntar para qualquer pessoa quais são os seus sonhos, os sonhos estão todos na prateleira. Sonho é ter um telefone novo, é fazer uma viagem, poder comprar um carro novo, é ter um apartamento próprio, é ter uma casa própria. Os sonhos estão capitalizados. E quando você pergunta para um artista, né, qual é o seu sonho? Eu queria fazer um rio, correr para trás. É outra coisa. Entende? Tento. Mas eu também tento. E é isso, é tentar se manter, né? Porque como é que você faz isso durante tanto tempo? E por que você faz isso durante tanto tempo? Né, porque a sensação que eu tenho é que a gente mata essa criança que existe na gente, com essa capacidade de visualizar o que não existe. Qual é o seu sonho, Maria Clara? Se você falar que é um celular, a gente corta o vídeo agora. Olha, eu ia responder isso. O meu sonho é viver esse gerúndio. É Viver esse gerúndio, é me manter aqui, manter a minha artista, que é a minha criança viva, que é o lúdico, que é a minha força motriz, que não tem. Entendi. Quais são os diferenciais aqui no espaço para uma pessoa que busca formação no teatro? Uau, vamos lá. Primeiro que a gente não se configura como uma escola. Isso é fundamental dizer. Porque, em teoria, quando a gente fala em formação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: vou buscar uma escola. O Teatro dos Ventos é um espaço cultural. Qual é a diferença disso? Eu acho impossível aplicar a metodologia que a gente aplica aqui dentro de uma estrutura educacional. Porque não tem amarras, né? Não tem regras. Eu digo, o voo que vocês fazem, ele independe do formato que está pré-definido. Ou seja, a gente tem o impulso para fazer as coisas e vocês têm total liberdade para poderem experimentar muito mais do que somente os caminhos que estão sendo ali propostos. Vou dizer, por exemplo, vocês montam a grade de experiências de vocês de acordo com o tempo de vocês e de acordo com o interesse de vocês. Eventualmente eu posso sugerir, por exemplo, Maria Clara, acho que você está precisando de dança. Sim, bora lá experimentar um pouco mais de dança. Mas você pode organizar a sua formação dentro de campos de interesse e dentro do seu espaço de horário e de espaço de disponibilidade.
E à medida em que você também vai se envolvendo com o espaço, você percebe oportunidades, né, de estar no trabalho do outro colega, entendendo os bastidores, né, da iluminação, da produção, cenografia, figurino, se envolvendo com a produção de um modo prático. E isso é muito diferente, porque quando você vai para uma escola sistematizada, com grade, primeiro semestre, segundo semestre, que tem um conhecimento muito hierarquizado, ela tira a fluidez de um espaço cultural, porque o espaço cultural acontece tudo simultaneamente, ao mesmo tempo e agora. Então vocês podem me responder, por exemplo, isso, né? Como é que vocês percebem essa fluidez? De como você, por exemplo, esse semestre percebeu que você se jogou e gastou um tempo gigantesco, né? Enfim. Isso, para mim, foi fundamental para explorar outros horizontes da iluminação, da direção, da dança, do próprio teatro, né? Porque, embora seja uma formação de atores, a gente não se forma só como ator. A gente desenvolve habilidades muito além do que estar no palco atuando, né? E o curso, propriamente dito, ele oferece essa oportunidade de caminhar, de descaminhar, de descobrir, né? De redescobrir, de se envolver, de desenvolver. Coisas que a gente fala, não é tudo palavra da aula. Tudo palavra da aula, é isso, gente. É isso. É sobre isso. Porque a proposta de uma grade aberta, primeiro que o problema da palavra já surge, grade. Não tem grade. Não tem grade, a gente tem janelas. Tem janelas, você abre a janela, você tem portas. É outra coisa. Então, assim, um diferencial seria esse. A gente não é uma escola, a gente é um espaço cultural. Você convive diariamente com muitas produções culturais de diversas áreas. Você tem produção intelectual com palestras, você tem produções artísticas com 2 companhias profissionais, uma de teatro e uma de dança, que estão permanentemente aqui ensaiando. Você tem grupos de fora que vêm para o teatro se apresentar. Você tem professores de outras escolas internacionais que visitam nosso espaço, dão workshop e vocês têm experiência de troca com essas figuras. A gente tem gente da própria cidade que busca o nosso espaço para oferecer workshops, que tem abertura para que vocês, alunos, façam parte. Ou seja, ela, na verdade, ela é como se a gente fosse um catalisador, um potencializador de criação e produção cultural. Você estando aqui dentro, a ideia de acessar as coisas não perpassa por uma hierarquia, por uma disciplina, né, por uma lógica de aprovação, né? Não tem prova, né? Não tem prova, não tem compromisso nesse sentido. Compromisso é envolvimento. A gente está falando da arte do presente, da arte da presença. Ou seja, você não vai ser recompensado com uma nota ou com um papel porque você cumpriu o que você tinha que cumprir. Não, se você vem, se você está presente, você aproveita mais. Se você não está presente, sinto muito, você aproveita menos. É uma lógica fluida, né? Você ia falar uma coisa, eu te interrompi. Mas tem algum pré-requisito, algum requisito, então, para fazer a formação? Inteligência? Não, mas eu acho que a pessoa precisa ter consciência, talvez mais do que disponibilidade, porque às vezes a pessoa não tem tanta disponibilidade, mas gostaria de experimentar e vai tentar romper essa casca, mas a pessoa precisa ter consciência de que uma formação de atores passa por uma provocação muito intensa e muito profunda sobre quem você é e sobre quem você representa enquanto você fala, né? O lugar da fala que você assume quando você pisa o palco. Precisa ter muita coragem para olhar o palco, o tablado do teatro, como um lugar de responsabilidade e de honrar quem pisou lá antes. Então, precisa ter consciência de que não é sobre você o processo, é sobre quem veio antes, é sobre a arte sobre a qual a gente está falando, é sobre o coletivo em primeiro plano, é sobre a sua cidade, o seu lugar, e tudo isso vem antes do que o seu próprio interesse individual ali. Então, assim,
quem quer fazer, né, se quer fazer, precisa ter consciência disso, de que precisa dar um passo que é para fora de si, né? E ao mesmo tempo que esse passo é para fora de si, ele é um mergulho para dentro de si, né? Você tem que principalmente tem que ter coragem para se jogar nesse abismo, porque eu não estou prometendo nada, né? E é importante, a gente não promete nada. Não, você vai fazer uma formação de atores e você vai saber atuar. O que é saber atuar? Agora, se você quiser fazer uma formação de atores no Teatro dos Ventos, uma coisa eu vou te dizer, você vai ser provocado e você vai pensar a arte constantemente. E a ideia é provocar para manter essa chama queimando, esse desejo ardendo, para que você consiga experimentar no seu cotidiano essas pinceladas, essas possibilidades de se expressar como artista de verdade. Mas garantias nenhumas, promessas nenhumas, dúvidas todas, né? Todas. E é muito importante que um ator tenha dúvida. Porque o que mais tem hoje em dia é gente com certeza, né? Você liga a internet, tá cheio de gente com opinião e com muita certeza sobre tudo. E o ator, a atriz precisa se desempenhar na dúvida, precisa se desempenhar no terreno do que não sabe, do incerto, da insegurança. E é nesse lugar que eu costumo usar muita metáfora, vocês devem estar acostumados, do desequilíbrio, né? Se as coisas estão equilibradas demais, não rola. Não rola. Se está tudo sob controle, não rola, não rola. Tem que pender para um lado, tem um desequilíbrio nessa normalidade para que haja um salto quântico, para que a gente descobrir, pum, eureka, aparece, como se fosse um processo de constante puxada de tapete para que a coisa acontecesse. E eu acho que o próprio teatro faz isso, a própria dinâmica da arte do teatro faz isso com a gente. Quando a gente está com muita certeza, acontece alguma coisa, a luz não acende, o som não toca, o colega não diz o texto. Isso para dizer de coisas bem basiconas. Tudo acontece. E tudo na hora acontece e acabou, né? E tem que resolver. Tem que resolver, porque a arte do presente, né, ela não mora no passado, ela não mora no futuro, ela mora no aqui e agora. Então eu acho que, se for falar de pré-requisito, eu diria que nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar de coragem, a gente tem que falar de disponibilidade, a gente tem que falar de... A gente tem que falar de interesse também, né? Porque a disponibilidade, às vezes, a gente cria. Quando a gente se apaixona, a gente arranja um jeito, né? Quando a gente se apaixona, a gente não dá um jeito de se encontrar. Quando a gente tá louco, apaixonado por alguém ou alguma coisa, a gente sempre incorpora a experiência dessa paixão no nosso cotidiano. Então não dá para trabalhar sem paixão. Eu tenho falado muito sobre arder, queimar, paixão, né? É sobre isso, eu acho. Então, qual o perfil de ator que busca a formação profissional aqui no Teatro dos Ventos? Como é que vocês definiriam o perfil de vocês? Assim de lado, ó. E o lado mais favorável. Porque é isso, por exemplo, vocês acham que vocês são as mesmas pessoas de quando vocês entraram e agora que vocês já fizeram um módulo ou 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos, entendeu? Não sou a mesma pessoa que era mês passado. Então, Hoje de manhã. Exatamente, mas pensando pela lógica, pela ótica da pergunta, né? Tipo, quando vocês procuraram a formação de atores, ela ofereceu o que vocês procuravam ou o que foi apresentado a vocês foi algo que trouxe uma nova possibilidade de pensar a arte? Vocês estão entendendo que a pergunta é capciosa? Deixa aí pensar. Foi muito além, né? Expectativas são criadas sempre e elas foram muito para além dessas expectativas. Assim. Não é só sobre atuar, né? Eu acho que uma coisa interessante de se falar sobre esse perfil é que você precisa ter o mínimo interesse de sair do seu lugar de conforto, de sair do lugar que você gosta, do que você está acostumado, do que você quer, e fazer o que você não quer, e fazer o que você não sabe, e fazer o que você não tem habilidade. Porque é o benefício do erro, né? Nós somos aprendizes, e a gente lida com o erro todos os dias, o tempo todo.
Sabe uma coisa que você falou que me ocorreu de fazer talvez uma ampliação do conceito? Você falou, não é só sobre atuar. Mas será que a gente não devesse pensar a atuação como sendo algo mais complexo do que ser só ator? Porque atuar significa ter compreensão. Atuar é agir. Alguém que atua sobre, né? Quem atua atuar é agir. Ou seja, então, se é agir, eu preciso ter consciência. Né? Eu quero atuar na transformação do meio ambiente, para usar essa palavra. Ou seja, eu preciso ter total consciência dos processos que afetam o meio ambiente, dos processos possíveis de serem transformados para que essas afetações em relação ao meio ambiente possam ser minimizadas. Eu preciso pensar novas formas de vida, eu preciso pensar novas formas de consumo. Ou seja, atuar é mais complexo do que o que a gente normalmente entende por atuar. Então, passa por um conceito, né? Pensar o conceito antes é isso, não é só sobre atuar. Não, é absolutamente sobre atuar. Mas atuar não como representação. Né? Exato, atuar não é representar, atuar não é interpretar, atuar, é agir. E agir dentro da cultura do teatro significa é preciso ter consciência do todo, da máquina. Ainda que você não domine tudo, você precisa saber que é maior do que aquilo que você tinha noção, né? Eu acho que tem um equívoco muito grande das pessoas de procurarem uma formação de atores buscando um título. Eu estou fazendo a formação de atores porque eu quero o DRT. Estou fazendo a formação de atores porque eu quero um diploma. Estou fazendo a formação de atores porque eu quero ser famoso. Quando você objetifica, né? Objetifica não, eu quero falar de cria um objetivo sobre, qual é a palavra? Objetifica. Seria isso? Eu acho que é. Não, é quando você traça um plano funcional para aquilo, você já se afastou do presente, porque você já está vivendo no futuro. A gente está falando do tempo, o tempo inteiro. Ou seja, quando eu faço uma formação, porque no futuro... Não, esquece. Então, talvez o perfil de ator que a gente busque no Teatro dos Ventos seja um ator que esteja disposto a viver a experiência da arte com menos ansiedade. Porque o mundo já deixa a gente ansioso. Então, esquece o objetivo. Para que você vai fazer? Eu não sei. Por que você vai fazer? Eu não sei. O que vai te gerar de benefícios não interessa. Fazer uma formação de atores não passa por isso. Passa pela consciência do presente, do tempo, da arte, da vida nessa sociedade, nessa cidade, nesse contexto, e aí sim você experimenta. Então, talvez o perfil que a gente busque seja esse. O perfil da busca que vem para a formação de atores talvez seja um perfil ingênuo. Existe uma ingenuidade sobre o teatro e uma ingenuidade sobre a cultura que envolve o teatro. Existe muita desinformação, pouca experiência como espectador, pouca experiência de leitura com teatro, e aí a pessoa chega aqui muito desavisada, achando que vai ser um curso muito técnico, achando que vai ser um curso cheio de fórmulas. Passe longe daqui se você é essa pessoa. Não é esse o perfil. Porque o processo vai ser frustrante para você e vai ser frustrante para mim. E como a gente está falando de chama, paixão, desejo, é outro lugar. É outro lugar. Então, se a gente vem pensando que existe um manual da formação de ator... Veio errado. Vai para outra escola. Vai para uma escola. Vai para outra escola. Aqui não. Né? Não, aqui não é escola, aqui é espaço cultural, é outra coisa. A gente ferve, é outro caminho. É outro caminho de pensar mesmo. E por isso não seria possível aplicar essa metodologia se fosse uma escola. Porque não comporta a explosão de energia que acontece, que pode acontecer, ela num sistema muito organizado, ela não desequilibra. Porque tudo passa por uma ruptura, né, de paradigmas, né? Acho que uma das coisas que mais me impressionou aqui no início foi essa abertura ao benefício da dúvida, né? Vai experimentar, Lucas. Vai fazer aula experimental de dança, de canto, de circo, Você já tá com tudo definido.
tá com tudo definido já, não. Vai fazer. Aí eu fiz e adorei. É isso. Ferdi, a gente tinha falado sobre os diferenciais da formação de atores aqui no Teatro dos Ventos, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi essa ideia da possibilidade da gente participar de um intercâmbio, né? Eu queria que você falasse um pouco mais como que funciona, quem pode participar. Bom, uma vez que você ingressa, né, na formação aqui do Teatro dos Ventos, você tem acesso a uma rede de escolas. Essa rede de escolas compõe uma rede que nós chamamos de RIEA, Rede Internacional de Escola de Atores, de Escolas de Atores. Essa rede tem escolas nos Estados Unidos, no México, Argentina, Uruguai, Europa tem Portugal, Espanha, Itália, na África tem Egito, enfim, tem uma rede de escolas, tem outras que eu esqueci. Bom, mas tem uma rede de escolas e essas escolas têm especializações, têm um foco. Por exemplo, a Escola de Portugal é uma escola bastante especializada em Lecoq, teatro físico. Se você vai, por exemplo, para a Itália, ela tem um foco no humor, na comédia. Então, estuda-se muito Dario Fo. Se você vai, sei lá, para Estados Unidos, tem o viés é mais voltado para o acting, né, que eles chamam, que é baseado nas propostas de Stella Adler, de Stanislavski. O México trabalha muito com cultura popular, manifestações tradicionais de cultura. Na Argentina você tem uma escola bastante grotowskiana. Enfim, a gente tem um dossiê com escolas. E como que funciona o intercâmbio? Fluido como é pensada a nossa formação. Vocês podem fazer a qualquer momento, quando quiserem, desde que a escola possa te acolher. Então, o primeiro passo poxa, em outubro eu estou pensando aqui, eu estou olhando preços de passagens, está barato, ou de repente eu consigo uma dessas bolsas pela Fundação Ibero-Americana ou pela Secretaria de Cultura, pelo Conexões Cultura, que existem mecanismos, né, de captação, né, de fomento de pesquisa, de viagens. Então a gente também fala sobre isso aqui dentro. Mas aí desde que você se planeje e que você tenha contacte a escola, né? Então, poxa, eu queria muito estudar comédia com o pessoal lá da Itália. Será que eu consigo fazer um mês de aula lá? Sim, a gente vai entrar em contato com a escola da Itália e a gente vai propor, olha, tem uma aluna, Maria Clara, está querendo passar um mês aí com vocês conseguem acolhê-la? E aí as escolas tratam desse acolhimento. Às vezes você pode ficar na casa de um aluno, ou às vezes você pode ficar na própria escola, né? Existem escolas com estrutura de recepção, né? Tem às vezes espaços, né, de banheiro com cama, alojamento, isso que eu queria dizer, obrigado, já. Então, você agenda com eles e acerta isso com eles. Então, assim, você fica... a gente costuma pensar na RIEA intercâmbios curtos. Então, qual é a ideia? A ideia é tentar entrar em contato primeiro com a escola para saber, olha, tal data, seria possível acolher esses alunos? Se sim, ótimo, porque a escola pode dizer, poxa, nessa data não é legal porque a gente está com a mostra final, a gente não vai conseguir dar atenção para ele. Mas logo em novembro a gente vai receber um professor lá do Egito que está vindo fazer uma palestra aqui com a gente sobre audiovisual e eles podem fazer uma semana aqui de treinamento com audiovisual, já intercambiando com os alunos da Itália junto com esse professor do Egito. Então, existe a Semana da RIEA, que sempre acontece na Espanha ou em Portugal, que são, nesse momento, os países sede, assim, né, como que a gente considera como sendo os países sede. E no início de janeiro, normalmente de 10 a 17 de janeiro, isso varia, né, dependendo do dia da semana e de cada ano, mas ali naquela segunda, terceira semana ali de janeiro, você tem a Semana da RIEA, de encontro da RIEA, onde muitos estudantes de todas as escolas da RIEA estão lá, porque tem festividades, tem palestras, tem workshops com diversos professores, tanto da Espanha quanto de Portugal, ou professores da Argentina, Uruguai, México, que também viajam para lá, Itália, e a gente faz essa troca normalmente em janeiro. Esse espaço é um espaço de festividade lá, que se chama Semana de Formação da RIEA.
Pra gente é ruim porque é alta temporada de viagem. E isso é importante pensar. Porque para viajar do Brasil, sair do Brasil no final do ano, ou mesmo viajar dentro do Brasil no final do ano, é muito caro. Porque é o nosso período de alta temporada de viagens, porque são as nossas férias. Porém, com antecedência e planejamento, é possível que a gente faça isso. Mas é fluido. A gente pode receber a qualquer momento um aluno de qualquer uma dessas escolas. O importante, você não precisa falar o idioma, porque também faz parte da nossa experiência na RIEA que a gente tente se resolver no afeto. A gente precisa encontrar outra forma de diálogo. Então, poxa, eu não falo espanhol. Como é que eu vou fazer um intercâmbio para ficar 2 semanas lá em Buenos Aires? Faça. Porque a gente vai se entender, a gente vai se organizar. Poxa, como é que eu vou fazer um intercâmbio na Itália, eu não falo italiano? Não faça. Existe uma dinâmica de comunicação que vai se colocar à prova e a ideia é que vocês circulem, né? Aqui no Teatro dos Ventos, a gente pensa a formação em 4 módulos, 2 anos, né? 4 semestres. Mas a gente deixa 1 ano depois da formação para vocês poderem se organizar, para poderem trocar em outras escolas. Então, a gente fica servindo de porta. A ideia sempre foi que a gente produzisse um espaço de criação de novos artistas e, na verdade, de manutenção desses novos artistas. Então, o Teatro 200 vai sempre abraçar a criação de grupos, vai sempre abraçar possibilidade de retorno para poder dialogar com essas pontes que a gente faz. Porque, de algum modo, a gente veste a mesma camisa, né? De algum modo, uma vez passando por aqui, mordido por esse bichinho que a gente vai alimentar aqui nessa formação, vocês vão falar em nosso nome também, né? Então, assim, sempre tem uma troca, a ideia é sempre ter essa troca, né? Uma construção de pontes. Super, né? Super. Como já aconteceu, né? Já aconteceu, a gente já recebeu Portugal, né? 2 vezes. Esse ano vocês fizeram, né? Workshop do... Foi bem interessante, inclusive. Teatro físico. Aquelas peças lá do... Foram 3 homens... 1808. Que é uma peça da companhia Evoé, que é a Escola de Portugal, também se apresentaram aqui. Mas você que é mais... Não, daqueles 3 lá que o menino enterrou o negócio de fora, como é o nome? Sim, nós fizemos... porque nós fizemos com... Era Uruguai, Paraguai e Espanha. 3 artistas, né? Um do Uruguai, um da Espanha e um de... Paraguai, que eu falei? É isso. Que eles fizeram solos em cena. Desculpa, tinha esquecido. Solos em cena, que também vieram para a abertura desse semestre. Então, nesse semestre nós tivemos os solos em cenas com esses artistas de 3 lugares. Tivemos a residência de 1 semana da Companhia Evoé de Portugal, que teve workshop e espetáculo. No ano passado, em setembro, também teve uma aluna formanda lá em Portugal, que ela se articulou com a RIEA e o espetáculo solo dela, de formatura, ela apresentou em Portugal, depois ela fez uma temporada na Espanha, depois ela fez uma temporada no Brasil, do Brasil foi para a Argentina e da Argentina foi para a Colômbia. Você imagina você se formar fazendo uma circulação internacional? Então, é uma possibilidade. E eu acho que é importante marcar o ponteiro ali, deixar a bússola, sabe? Pô, vamos olhar isso aqui, é uma oportunidade, cara. Tá aqui viva. Fica atento, vamos tentar encontrar alternativas, né? No momento, todo mundo está passando por uma situação financeira complexa, né? Todo mundo, o mundo mesmo. Então, assim, viajar não é barato, não está barato, mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar e tem que se organizar para fazer, porque é uma oportunidade muito rica. Isso aí. E Ferdi, falando agora de intercâmbio, você comentou da gente falar em nome do Teatro dos Ventos lá fora. Afinal de contas, quem é o Teatro dos Ventos? O que é o Teatro dos Ventos? Fala pra gente um pouco do Teatro dos Ventos em si. É muito difícil falar disso, porque é uma utopia, né? O Teatro dos Ventos é uma ideia de... Funciona como, na minha cabeça, funciona como uma usina nuclear, assim. Funciona como uma fonte energética que produz energia para a criação, que produz energia para... Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? A gente é um centro cultural que tem um espaço de formação, é sede de grupos e de grupos agregados, sempre vai ser.
ao mesmo tempo é um espaço de troca, porque tem sempre gente vindo aqui, a gente também produzindo, os nossos professores também produzindo palestras e produzindo diálogos. Eu costumo dizer que, e ao mesmo tempo a gente está localizado num centro comercial, e como que você pensa o tempo dentro de uma formação, o tempo da arte dentro de um espaço cultural que tem um tempo tão concreto, que tem uma estruturação de finanças, né, muito estruturada, né? Então, tudo isso faz parte da dinâmica de pensar a arte nesse mundo, nesse tempo, nesse espaço. É complexo, né? Não sei, eu não saberia dizer de outra forma, não. Eu acho que é difícil responder exatamente, e é bom que seja difícil de responder, porque se eu soubesse dizer com muita facilidade o que é ou como é, seria simples. E não é simples. Não pode ser simples. Então é bom que tenha dificuldades de explicar. É muito bom para você que está vendo o vídeo, por exemplo, se você está buscando respostas muito fáceis, uma linguagem muito publicitária, dizendo os 10 passos para ser ator, venha fazer o melhor curso porque aqui você vê isso, você vê isso outro, vê isso outro, vê isso outro. Essas listinhas, essa linguagem muito objetiva, ela já sinaliza a rasura do curso que você vai fazer. Quando a gente vai falar com pessoas que estão fazendo o curso e a gente tem silêncios de resposta, a gente tem reticências como resposta, a gente tem interrupção de fluxo de pensamento para responder, isso já te diz, já está dando sinais de que, poxa, é mais complexo do que é possível explicar nessa linguagem de vídeo, nessa linguagem de tão curto espaço de tempo. Uhum. De novo, o problema é o tempo. A palavra-chave aí, né? O tempo é o problema central, né? A formação pede por tempo. Você tem tempo para fazer uma formação? Como você quer gastar seu tempo? Você usa o tempo ou o tempo usa você? Já tá super publicitário isso. Não, isso é a peça da gente. Isso é peça Não de é? Genial, né? Genial. O que você diria para quem está interessado em fazer a formação do Teatro dos Ventos? Primeiro, esteja pronto, pronta para se provocar de tempo inteiro. Melhor parte. E 2, se abre, se entrega, mergulha, porque só assim para de fato viver e sentir o que é isso. Ser aberto à mudança. Você vai mudar constantemente. As perspectivas vão mudar de direção e isso pode mexer muito. Então, tem que estar aberto a ser resistente, porque não é fácil. Desça do salto da importância que você acha que tem. Você vai ser lembrado constantemente disso, mas é importante ser avisado. Exato. O que a gente faz aqui é muito mais do que a gente enquanto sujeito, enquanto pessoa. É sobre um grupo, é sobre um trabalho coletivo e, acima de tudo, colaborativo. Jana, Ju? Jana Ju. Vai, Jana Ju. Ai. Eu, sinceramente, eu não sei. Não sei o que eu posso dizer para você que tem interesse em mim. Não sei, talvez eu dissesse, não venha. Pense bem antes de dizer esse sim, né? Não sei, porque às vezes a trombeta já está tocando aí, dando alerta para vir. Mas nem todo mundo tem ouvido para ouvir. Então, de verdade, eu não sei. Mas talvez, ao decidir vir, é o permitir-se mergulhar, não sei, lançar-se no escuro, num penhasco, em que você vai ser, não sei, ter a sensação talvez de desconforto o tempo inteiro. E é saber lidar ou não saber lidar, eu não sei, porque no final das contas eu acho que eu sou uma interrogação. Não sei o que essa formação é. Eu sei que eu estou aqui. Mas é isso, eu não sei. Talvez diga, não venha. Não sei. Desculpa. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que você tem que saber que é difícil. É cansativo para um caramba.
é exaustivo, é instigante, dói e é uma delícia. Nossa, ninguém precisa dizer mais nada. É isso. Isso é o slogan que a Relação sexual? Toschini, como é? Toschini não, Tostini? Tostini, sabe? Errei. Mas esse é o Não, slogan. vai, todo mundo. Dói Dói e é uma delícia. Vocês estão falando sobre a arte mesmo? Será? Eu completaria tudo isso que vocês falaram, eu diria para você repensar se você está vindo aqui para alimentar uma vaidade pessoal. Porque se for isso, você vai quebrar a cara. Nem passe perto. Nem passe perto. Porque você... E aí dialoga com o que você disse, dialoga com tudo isso que a gente está falando, se permitir. Porque é isso. Isso aqui não é um lugar de realização pessoal. Não é um lugar de tratamento dos seus traumas, não é um lugar de terapia, não é um lugar de experimentação vazia, não é isso. É um lugar de muita provocação, mas tem muita substância no que a gente faz aqui, né? É abstrato para ser dito num vídeo tão curto, mas tem muita substância. Então, assim, não venha com ingenuidade. Venha sabendo que vai ser bastante complexo. Acho que é isso. É isso. Então, simbora. Um beijo. Obrigado.